Olá, sou Henrique da Silva Lima, componente curricular Arte, plano de aula para o nono ano do ensino fundamental, anos finais, com conteúdo sobre o Renascimento. Nesta aula vamos abordar os objetivos de aprendizagem, contextos históricos, principais características e artistas, obras inspiradas no Renascimento, as chamadas de releitura, assim como realizaremos uma atividade prática. Vamos iniciar pelo objetivo de aprendizagem. O objetivo desta aula é identificar e analisar diferentes modos de produções artísticas em diferentes épocas. Também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Primeiramente, como que vocês imaginam que os artistas no período do Renascimento realizavam suas grandes obras? Vamos dar uma olhada neste exemplo. Nós temos dois desenhos. Quem vocês acham que fizeram esses desenhos? Acham que foi algum artista famoso? São desenhos que, para nós, eles podem até parecer uma representação simples, porque eles são apenas esboços. No primeiro desenho, nós temos um esboço do Michelangelo. São duas figuras vestidas, inclinando-se para a frente. Ele tem até um traço característico, lembrando uns filmes atuais, como os desenhos da Pixar, se a gente for observar o detalhe no rosto da figura. Ele tem um olhar meio cartunesco. Enquanto no esboço do Leonardo da Vinci, o da direita, nós podemos ver a ideia de um colete salva-vidas. Então, já naquela época, o Leonardo da Vinci ele estava pensando um pouco à frente do seu tempo, idealizando um colete salva-vidas. E aqui é um dos seus estudos, um rascunho, um exemplo de como poderia ser realizada esta ideia. Já no contexto histórico, o Renascimento ele foi um movimento que teve origem na Itália, no século XIV, abrangendo aspectos culturais, econômicos, políticos, e se estendeu por toda a Europa, até o século XVII. O Renascimento ele surge também pautado na Revolução daquele período onde o comércio, a burguesia, estava começando a ter uma ascensão. Então as classes ricas elas estavam tendo uma maior investimento e financiamento para os artistas. Então os artistas eles se aproveitaram muito desse boom comercial que teve nesse período. Começaram a realizar obras também para as famílias, não só mais para a realeza ou mesmo para a igreja. Por isso que a gente vai ver algumas obras que representam as famílias. Esse período também ele foi impulsionado pelas mudanças econômicas e foi inspirado pelos valores da antiguidade clássica. O Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Então o Renascimento ele foi o período que instituiu o que nós chamamos hoje de arte moderna. Ele foi o primeiro movimento que introduziu a arte moderna, a Idade Moderna. Nós temos aqui uma obra de Rafael, A Escola de Atenas, uma pintura em afresco. Ela era realizada em uma parede, em um mural. Essa obra, como nós podemos observar, ela já tem uma representação dos filósofos, uma representação sobre os pensamentos, uma mudança social naquela época que estava ocorrendo. Então os interesses dos artistas, o interesse em retratar obras nesse período, era muito pautado na ideia do conhecimento. Podemos também observar quais são as principais características e artistas da época. Primeiro ponto é que houve uma recuperação da estética e cultura greco-romana, com a ênfase e a busca pela perfeição na criação de esculturas e pinturas. Grandes inovações comparando as obras de arte do período medieval anterior, e a valorização e interesse por vários aspectos culturais, como a literatura, as artes plásticas, a filosofia, por exemplo. Então aqui nós podemos observar um afresco de Marte do período romano, representando o deus da guerra. E embaixo nós temos uma obra já do Renascimento,
de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, ambos figuras de deuses, no caso o deus Marte e a deusa Vênus. Podemos observar que o Renascimento ele estava interessado em representar esses heróis, essas divindades, o aspecto heróico da humanidade. Também há a predominância do antropocentrismo, que é o enaltecimento das capacidades intelectuais e artísticas do ser humano, com a busca e a perfeição estética em suas esculturas e pinturas. Então podemos observar as obras de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Temos ao centro o homem vitruviano, representando justamente essa ideia do homem no centro, como se fosse o centro do universo naquele período. Temos a escultura de Michelangelo, o Davi, e também um esboço do Leonardo da Vinci, fisiológico do cérebro humano e o crânio. Podemos ver que há um interesse muito predominante nesta época sobre o homem, estudar a anatomia. Também foi o Renascimento ele foi o precursor também do estudo anatômico, principalmente por conta do Leonardo da Vinci. Percebemos a valorização da ciência e a razão pela busca de explicações racionais para os fenômenos naturais e sociais. Também há a predominância de esculturas equestres, como no exemplo da imagem. Uma estátua de Bartolomeu Colleoni, por Andrea del Verrocchio, fundida por Alessandro Leopardi. Eles gostavam muito de fazer esculturas de humanos, estátuas equestres e também de tumbas, sempre simbolizando cenas heróicas. Temos também a retratação da família, como citado anteriormente. Os pintores renascentistas usavam cores e tons próximos aos da realidade, muitas vezes com materiais até natural, como a terra ou o lápis-lazuli. Se observarmos essa pintura, podemos ver que os tons da terra eles são muito semelhantes com a terra, pois era utilizado justamente esse tipo de material para realizar o seu pigmento, assim como o lápis-lazuli, que era uma pedra azul que era utilizada para fazer o tom característico azul das obras renascentistas. O valor do humanismo, o conjunto de princípios que enfatizavam as ações humanas e os valores morais, com respeito da justiça, a honra, o amor, a liberdade e a solidariedade. Aqui nós temos o retrato de família da artista, uma pintura em óleo sobre tela no Renascimento, criada por Sofonista Anguissola, entre 1557 e 1558. Também temos a introdução da perspectiva, que foi estudada e popularizada por Leonardo da Vinci. Podemos ver aqui no seu estudo, no seu esboço. Assim como o quadro característico da Mona Lisa, onde podemos perceber claramente a técnica do esfumato, que também foi estudada e difundida por Leonardo da Vinci, na qual ela é uma técnica que suaviza a transição entre as cores na obra. Podemos observar que é muito difícil perceber linhas nas pinturas renascentistas. Essas linhas elas são mais características dos desenhos, mas mesmo alguns desenhos, alguns rascunhos de Michelangelo, Leonardo da Vinci, eles já tinham a técnica do esfumato, que era uma antecipação à pintura. A perspectiva, no entanto, ela dava o tom característico de profundidade, parecendo que, de certo modo, a pintura ela era 3D. Vamos observar um pouco também as obras inspiradas no Renascimento. Nós temos aqui a Mona Lisa de Botero, uma releitura da Mona Lisa. Temos também a criação do Cebolinha, inspirada na obra de Michelangelo, a criação de Adão. São obras que, depois do passar do tempo, já nos períodos mais contemporâneos, grandes artistas eles quiseram retratar novamente essas obras do Renascimento, demonstrando que o Renascimento ele traz grande inspiração aos artistas do período atual. Para a nossa atividade, nós vamos realizar uma atividade em grupo, que ela consiste em criar um mapa mental, selecionando as principais obras que se encaixam com os principais elementos do Renascimento. Podemos observar aqui no exemplo. Temos um início, o Renascimento, com seu período, e podemos ali elencar o que foi
importantes nomes, fundamentos e as características. Então vocês, alunos, vocês vão ter que selecionar esses principais elementos e linkar eles com grandes obras ou rascunhos e os artistas daquele período. Também conceber essas características, observar o que foi aprendido na aula, buscar detalhes, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Esse é o objetivo da atividade para o dia de hoje. Grato pela atenção.